Paz de Deus seja com todos vocês. É, é, espero que vocês tenham tido um ótimo dia de Natal aí, né? E, né? Espero que o dia de vocês tenha sido bom. E hoje estou aqui pra, né? Já estamos aí, falta poucos, estamos quase no fim de 2023, né? Foi bastante vídeos no canal até esse ano, né? Não foi que nem 2022, foi parado. Mas enfim, eu estou aqui para falar de um assunto que muita gente fala. Muita gente fala que Jesus, ele foi, ele cometeu erro, ele se contradizeu, porque na Bíblia fala que Jesus disse que ame os seus inimigos, ou seja, ele está dizendo para amar os seus inimigos. E a gente vê na Bíblia que Jesus expulsou os mercadores do templo, até com chicote. Mas daí eles não entendem quando Jesus fala ame seus inimigos, não significa que também a gente deve orar a eles, não ter ódio deles, mas orar por eles também. E não é que Jesus se contradizeu, porque Jesus não se contradizeu. Jesus disse que a gente deve amar seus inimigos, mas quando ele vai lá e fala tudo aquilo para os fariseus, raça de víboras, guias de cegos, Jesus não está se contradizendo. Na verdade, Jesus está no sentido, ele está na verdade repreendendo a hipocrisia. Não é que Jesus, o fato de Jesus dizer que para amar significa que eu devo apoiar tudo, mas que eu devo não ter ódio por aquela pessoa. Então Jesus estava repreendendo a hipocrisia daquela época, a hipocrisia dos fariseus, porque eles não entendem que que porque eles estavam anulando o que Deus ensinava. Então, quando a gente vê Jesus falando contra os fariseus, a gente vê que Jesus falando aquelas palavras lá fortes, né? Ai de vocês. Ele não está dizendo no sentido de se contradizer. Jesus, na verdade, está falando que Jesus está dizendo, Jesus está falando que ele ele está repreendendo a hipocrisia, porque os fariseus estavam sendo tão hipócritas, estavam falando coisas que não existiam no que Deus ensinava. Então Jesus, ele falou isso, ele disse: ame seus inimigos, orem por aqueles que os perseguem e abençoe os que vos amaldiçoam. Jesus em nenhum momento amaldiçoou ninguém e muito menos mostrou ódio. Mas quando a gente vê na Bíblia Jesus falando com os fariseus, assim, repreendendo, ele está na verdade contra a prática. Olha, eu estou contra uma prática não significa que eu tenho ódio da pessoa ou me contradizo com aquilo que eu falei. Jesus estava, na verdade, repreendendo a hipocrisia. Jesus, quando derrubou as mesas do templo, eles estavam em comércio. Eles estavam em um comércio. Então é uma coisa realmente séria. Então isso daí acaba por terra. Dizer que Jesus foi violento no templo, ele não diz que Jesus bateu nas pessoas, que Jesus não diz ali que Jesus, quando fez o chicote de cordas, ele bateu nas pessoas, agrediu nas pessoas. Diz apenas que ele expulsou. Então Jesus não se contradizeu, não teve ódio. Mas quando ele repreendeu, quando ele disse ame seus inimigos, ele está falando, dando um exemplo. Não é que ele se contradizeu. Quando ele mostrou, ele estava mostrando a justiça de Deus. Que muitos. Então muita gente acaba não entendendo isso. Tá? Tá, então a gente tem que entender que quando a Bíblia fala que Jesus ele falou aquelas palavras, né? Que
que eles estavam sendo hipócritas, Jesus estava repreendendo a hipocrisia dos fariseus, porque eles estavam anulando o que Deus ensinava, né? Que Deus estava ensinando. Então é por causa disso que Jesus repreendeu. Então Jesus não é que Jesus teve ódio dos fariseus porque não é que ele teve ódio, não, Jesus nunca teve ódio, mas ele estava mostrando a justiça de Deus. Então Jesus em nenhum momento se contradizeu quando disse ame seus inimigos, porque Jesus quando disse ame seus inimigos significa que não deve odiar, mas não significa que eu devo apoiar a prática, né, de algum inimigo. Ou seja, por exemplo, ele faz alguma coisa errada, então eu tenho que orar. Então a gente tem que analisar isso. Então não, a Bíblia ela não se contradiz. Então Jesus, quando ele disse isso, ele não se contradizeu. Então é isso. Fique com Deus, que o Papai do Céu abençoe vocês. Tchau.